Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atitude Investidora. Eu sou o Jefferson Siqueira, é muito bom ter você aqui nesse canal, onde eu ajudo você a viver em paz com o dinheiro. E nesse vídeo, eu estou preparando já há um ano essa carteira de investimentos e eu vou mostrar para você como montar uma carteira de investimentos vencedora, quais são as métricas por trás de uma carteira de investimentos e como você pode verdadeiramente investir com pouco dinheiro. E essa é uma mística que eu quero quebrar, é um paradigma aqui que eu quero quebrar, que dá sim para você investir com pouco dinheiro. E há um ano eu venho trabalhando nessa carteira, venho investindo nessa carteira, que a partir de agora ela vai ser a carteira aqui do canal Atitude Investidora, onde todos os meses eu vou mostrar para você todas as minhas decisões de investimentos, como que eu estou fazendo o aporte, aonde eu estou aportando e por que eu estou aportando. Com isso, eu quero ajudar você a definitivamente começar a investir o seu dinheiro e a cuidar melhor das suas finanças. Então, se você já gostou da ideia desse vídeo, clica no botão gostei. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para que o YouTube avise você sempre que eu soltar aqui um vídeo novo, para que juntos a gente possa aprender e se desenvolver na missão de cuidar melhor do dinheiro que a gente gera. Vamos lá para a tela do meu computador que eu vou mostrar para você como é por trás de uma carteira de investimentos. Como que você pensa numa carteira de investimentos, os objetivos que você precisa ter e a clareza para onde está indo o seu dinheiro. Vamos lá que eu vou mostrar tudo isso para você a partir de agora. Quando a gente pensa numa métrica de uma carteira de investimentos, a gente está pensando assim, qual é o objetivo central da minha carteira? O objetivo macro aqui da minha carteira. Eu não estou entrando em detalhes aqui no investimento específico. Por exemplo, eu quero viajar em 2025 para São Sebastião e eu vou ficar 5 dias lá. Então, eu tenho já uma data, eu tenho um período que eu vou ficar e eu já, com isso, consigo saber mais ou menos quanto que eu vou gastar. Então, eu crio um investimento para isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui de uma carteira macro, né, do seu patrimônio total. Como que você administra isso e qual é o objetivo para que você viva em paz com o seu investimento? E isso vai fazer muito sentido lá na frente para você, então presta atenção aqui. A métrica dessa carteira aqui ela é o seguinte: diversificar os investimentos para geração de renda passiva e crescimento patrimonial. Então eu tenho dois objetivos bem específicos aqui: gerar renda passiva e crescimento patrimonial. Eu quero isso, tá dentro da minha carteira. Eu não quero simplesmente investir para ficar surfando as ondas do mercado. Eu quero ter, gerando renda passiva, investimentos sólidos. Em um determinado momento eu vou admitir alguns investimentos que gerem renda para mim no curto prazo. E eu já vou mostrar isso para você. Para que isso aconteça, eu investir o meu dinheiro em ativos bem específicos. Então, por exemplo, eu vou investir em ações BR, ações aqui no Brasil, ações americanas, fundos imobiliários e Fiagro, e renda fixa. Quando eu olho para esses 4 investimentos, eu estou distribuindo eles de uma forma bem equilibrada na minha carteira. Ações BR 20%, Estados Unidos, americanas aqui 20%, Fiagro e fundos imobiliários 20% e renda fixa 40%. E além disso, eu estou dizendo o seguinte, quando eu vou investir em ações brasileiras, de 20%, eu posso admitir até 5% e investir em ETF. Então eu posso, por exemplo, pegar uma Small 11, por exemplo, que ETF nada mais é que um conjunto de ações ali em um único ativo, eu posso investir nele, mas eu só vou colocar 5% dos 20% que eu tenho direito ali nas ações brasileiras, eu vou colocar apenas 5% em ETF. Então eu vou admitir isso na minha carteira. Ações americanas, 20% do meu patrimônio total. Então eu vou utilizar duas fontes aqui para investir no mercado americano. A primeira delas, a BIVB39 e a famosa IVVB11. Por que eu estou falando dessas duas? As duas têm um foco principal no índice S&P 500, ou seja, nas 500 maiores empresas americanas. E aí a gente já tem uma segurança até um pouco mais assertiva, podemos dizer assim, nos investimentos, porque nós estamos pegando as 500 ações mais consolidadas dentro do mercado americano. Qual a diferença entre as duas? A BIVB39 ela paga dividendo. A IVVB11, ela incorpora o dividendo dentro do ETF. Então, é interessante você olhar para essa diferença. Se eu quero ganhar dividendos, gerar renda passiva, a BIVB39 faz mais sentido nesse momento para mim. Recentemente, a Bolsa Brasileira teve uma alteração no tocante aos ETFs, onde a ETF vai poder nascer pagando dividendos aos seus acionistas.
Por enquanto a gente não tem isso, né? Daqui a pouco vai começar a surgir algumas ETFs aí, mas por enquanto a BIV B39 ela se encaixa bem no objetivo que nós queremos aqui na nossa carteira de investimentos. Fundos imobiliários e Fiagro, 20%, não exceder 7% em Fiagro. É um mercado novo ainda, podemos dizer assim. Estou gravando esse vídeo aqui em 25 de março de 2023. Então ainda é um mercado recente, então eu quero estar exposto, mas não tão exposto assim. Já que os fundos imobiliários, ele gera para você um rendimento de renda passiva com isenção de imposto de renda, o Fiagro é a mesma coisa. E a cada momento ele vai se desenvolvendo, vai crescendo, e eu quero acompanhar esse crescimento, mas não quero estar tão exposto a isso. Então eu vou admitir 7% disso daí. E a minha renda fixa 40%, incluindo aqui a reserva de emergência. Se você ainda não sabe como criar uma reserva de emergência, eu vou deixar aqui para você um card de um vídeo onde eu vou ensinar você como gerar a sua reserva de emergência. Vou te dar inclusive uma planilha para você planejar a sua reserva de emergência e saber quando que você vai alcançar o seu objetivo. Gratuitamente. É só depois desse vídeo aqui você acessar esse card, ou aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar para você também. Setores que não farão parte da carteira. Então eu tenho também isso muito claro para mim, tá? Então, baseado nos meus valores, naquilo que eu acredito, naquilo que eu vivo no meu dia a dia, eu também passo isso para os meus investimentos. Você também pode fazer isso, ou tá tudo bem se você não tem isso, tá bom com você, mas eu tenho. Então eu não quero ter na minha carteira de investimentos setores relacionados a armas, empresas que têm histórico de corrupção, empresas que praticam racismo, discriminação, valores subordinados a lucros. Eu avalio a empresa também neste segmento. Caso ela esteja incluída em algum desses fatores aqui, e mesmo que ela pague o melhor dividendo do mundo, mesmo que ela tenha uma rentabilidade absurda, eu não quero incluir ela dentro da minha carteira, tá bom? Então, essa é uma coisa minha. Se você quiser levar para você também pode fazer. Para investir em ações com um potencial de ganhos no curto prazo, não exceder 5% do patrimônio nesses ativos. Então, eu quero um crescimento patrimonial, porém eu não quero estar tão exposto a isso, eu quero mais dividendos. É isso que eu estou dizendo aqui. Mas eu posso, uma vez ou outra, identificar uma oportunidade e investir nessa oportunidade, mas não exceder mais do que 5% nestes investimentos. Então está aqui bem claro a métrica da carteira de investimentos. Como que eu faço esse controle? Vamos lá. Tem aqui um controle bem simples aqui para ser feito. Ó. Eu sei que o ideal é 20, 20, 20, 40, né? Como que está hoje as minhas ações? Eu lanço aqui os valores que eu tenho investido em cada um desses investimentos aqui, e ele já diz para mim. Atualmente, a última vez que eu atualizei essa planilha, 18% estava em ações, 10% em ações americanas, Fiagro e fundos imobiliários 34%, renda fixa 38%. Então eu tenho que fazer um pequeno rebalanço aqui na minha carteira para aumentar minha posição nas ações americanas e diminuir um pouquinho aqui, né, na questão dos fundos imobiliários, aplicando um pouco mais também nas ações brasileiras. Então fazer esse equilíbrio, trazer esse equilíbrio para a minha carteira, faz todo sentido porque eu não sofro tanto com as oscilações do mercado. Pegando aqui a questão das ações americanas e das ações brasileiras, quando as ações americanas estão em alta, as ações brasileiras estão em baixa, se eu tenho um equilíbrio entre elas, eu também vou ter um equilíbrio na minha carteira. Minha carteira não sofre tanto a queda na rentabilidade. Se eu tenho um ponto positivo no mercado brasileiro e um ponto negativo no mercado americano, eu também vou ter esse equilíbrio. Se os dois estão subindo, os dois estão caindo, aí é uma ação global que está acontecendo. E a minha carteira vai viver esse momento, mas de uma forma mais equilibrada. Tudo bem? Por isso que eu controlo isso. Atualmente o patrimônio está aqui, um aporte mensal de mais ou menos R$300, então você está vendo? Dá para você começar com pouco investimento. Tá? Estou colocando que aporte de R$300, pode ser muito mais, pode ser um pouco menos, mas você vai ver que a lógica por trás de tudo isso é a mesma, independente do valor que você vai investir. E atualmente o meu yield in cost ela está em 13%, então está muito bom. E o yield in cost nada mais é do que os dividendos que eu estou recebendo dividido pelo valor que eu investi naquela ação. Tá? Pode ser que você compre ou invista numa ação, por exemplo, a R$13 e está recebendo um dividend yield aí de 12%. E eu investi nela quando ela estava em R$8, por exemplo. Estou recebendo o mesmo dividendo que você. Porém, perante o meu valor de investimento dela, o meu dividendo ele é maior do que para você, em termos de porcentagem, em termos de ganho ali. Eu estou investindo menos para receber o mesmo valor que você está recebendo, só que investiu mais. Entendeu mais ou menos essa lógica? Se não entendeu, deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo só sobre isso, mas isso não é tão importante nesse momento agora, tá? Vamos falar mais hoje sobre a carteira de investimentos mesmo. E aqui tem um gráfico trazendo bem explícito aqui o que a gente conversou aqui em cima.
entre o atual e o ideal para minha carteira, tá? Olha que a gente traz aqui para o lado direito, olha que interessante também o que eu fiz. Eu coloquei aqui todos os fundos imobiliários e também os FIAGRO, quais são as datas com de cada um deles, para mim ficar atento. Conforme o tempo vai passando, você já decora isso daqui. Então eu sei que para receber dividendos no mesmo mês, o investimento para esses ativos aqui precisa acontecer até o dia 4, ali mais ou menos, de cada mês. Para receber já no mês seguinte os meus dividendos para esses ativos aqui, a Datacom é até o dia 31, então eu tenho que fazer meu investimento até o dia 30, no mínimo, para não deixar para em cima da hora. Por quê? No dia 1º eu já não tenho direito de receber o dividendo nesse mês aqui, caso eu faça aporte no dia 1º, no quisto 11, por exemplo. Eu só vou receber daí no outro mês. Então eu posso aqui planejar os meus aportes, tá? E para as ações, eu fiz também aqui o seguinte, eu peguei as ações que eu tenho na carteira, observei aqui também o setor de cada uma delas, para me saber aonde que eu estou me expondo, né? E também, ao longo do ano, eu busquei no histórico dessas ações, e a cada ação que eu vou incluindo aqui, eu vou fazendo isso. Quando ela costuma pagar os seus dividendos? Então, olha só, eu tenho aqui boa parte da minha carteira recebendo dividendos em dezembro, agosto, maio. Esses são os 3 meses aqui que eu tenho de maior recebimento de dividendos. Então eu posso redistribuir os meus próximos aportes para começar a receber dividendos também em fevereiro, começar a receber dividendos também em janeiro, julho, setembro, porque são meses que eu não estou recebendo dividendos das ações. Então eu posso programar aqui os meus aportes, estudar outras empresas para que eu receba também dividendos nesses meses. Porém, nos outros meses, basicamente, eu tenho recebimento de dividendo das ações. Então essa é uma parte bem interessante também para você criar aí um mapa de dividendos para você e ao longo do ano você receba dividendos tanto das ações quanto dos fundos imobiliários, potencializando aquele objetivo principal que é receber dividendos. Então percebe como é muito claro e é muito interessante quando você sabe para onde você está indo e o que você realmente quer com seus investimentos, porque você consegue criar um mapa depois de tudo isso. Priorizar as datas de aporte, quais são as empresas que entrarão na sua carteira. Talvez eu tenha até uma empresa interessante e ela também paga em dezembro. Pode ser que eu busque uma outra empresa que pague em outro mês, que tenha aí um valor de mercado, ou até mesmo um resultado muito parecido com aquela que entrega em dezembro. Eu posso fazer isso, tá? E aí eu começo a distribuir ao longo do ano o recebimento dos dividendos e o crescimento patrimonial também. Então é isso que eu faço nessa planilha simples aqui, mas agora nós vamos para a parte mais interessante, que é lá no Status Invest, onde eu faço todo o controle da minha carteira de uma forma mais automatizada. Aqui é uma forma só para prever o meu balanço lá, que eu vou fazer depois na corretora. E aí o Status Invest vai refletir tudo isso, como que isso está acontecendo na prática mesmo, tá? Vamos lá então para o Status Invest agora. Para mim, de longe, essa é uma das melhores plataformas que existe para você controlar os seus investimentos, administrar os seus investimentos e ainda analisar as empresas. E tudo isso de uma forma gratuita. Tem também um plano pago deles aqui que é bem interessante, eu aconselho você também a dar uma olhada. Porém, você pode começar grátis, gratuito, tá? Sem pagar nada. E aqui eu já mostro para você toda a estrutura da minha carteira. Atualmente, eu venho trabalhando nessa carteira faz 1 ano. Para hoje conseguir trazer aqui para você todo esse histórico e a partir de agora a gente caminhar juntos aqui com essa carteira de investimentos, como eu falei para você, toda a decisão de balanceamento, de aporte, eu vou trazer e explicar para você por que eu estou fazendo isso e qual é a minha decisão de investimentos ali, tá? Então aqui, por exemplo, o que eu tenho hoje? 20% em ações brasileiras, 28% em fundos imobiliários, 15% aqui Tesouro Direto, 9% aqui está em BDR, aqui no caso a BDR é a que a gente conversou lá, BIVB39, tá? Ela está aqui. CDB, LCI e LCA também tem aqui 23%, então a gente soma os dois aqui, dá 38% aqui, quase 39%, né? E o Fiagro também, são os 2 Fiagro aqui que eu tenho na carteira por enquanto. Então, essa distribuição que eu tenho atualmente dos meus investimentos, ele traz aqui, né, de uma forma em gráfico aqui, para você analisar também essa porcentagem, mas a gente consegue ver isso bem estruturado aqui também. E eu tenho aqui em cada ação que eu faço meus investimentos,
eu também tenho um equilíbrio na hora de fazer alguns aportes. Eu vou detalhar mais isso para você depois, quando a gente for fazer aporte, nos outros vídeos, um balanceamento, mas só aqui um gostinho do que a gente vai conversar mais lá na frente é o seguinte. Eu tenho aqui BBSE3, por exemplo, que é o BB Seguridade. Então tenho aqui uma quantidade X de ações. Na porcentagem de ações, ela representa 13%. Perceba as outras ações como que elas estão também, ó. 13%, a outra 15%, 16%, 19%, 14%, 20%. Percebe que a diferença de equilíbrio entre o meu valor de aporte, o meu valor financeiro nessas ações aqui, elas não estão muito distantes uma das outras. Isso é muito importante também, porque eu não fico exposto em um único setor. Lembra lá na minha planilha do Excel, que eu separei aqui por setor, né? Aonde que eu estou investindo o meu dinheiro? Quando eu venho aqui no Status Investing, eu reflito isso aqui também. Então, é muito importante você ter um equilíbrio aqui. Principalmente, olha só, nos fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários também tem um equilíbrio, só que algum deles ainda precisa de aportes maiores. E alguns deles estão passando por algum desafio que nesse momento eu não vou fazer aporte nesse fundo imobiliário. Eu fico acompanhando o desenrolar da carruagem, analisando os relatórios, vendo quais decisões que o fundo está tomando, para daí possivelmente aportar nele ou não. Mas eu posso decidir isso também. Agora, é importante que eu não deixe isso muito distante um do outro e traga um certo equilíbrio para os meus setores, tá? E isso vale principalmente para os fundos imobiliários, porque tem uma tendência das pessoas escolherem os fundos imobiliários através do dividendo gordo. Tome muito cuidado com isso, porque se você fica concentrado em um único setor, se aquele setor vem abaixo por algum problema, por algum desafio, você vai ter também uma dificuldade grande na rentabilidade da sua carteira, porque ela vai vir lá para baixo. E não só a rentabilidade, mas também o seu valor patrimonial investido. Tudo bem? Traz esse equilíbrio para a sua carteira, para que você não sofra lá na frente. Então aqui está a distribuição. Jefferson, como que está a rentabilidade dessa carteira? Como que você olha isso? Eu gosto de vir aqui, ó, no dashboard do Status Invest, para você dar uma olhadinha, ó. Quando a gente vem aqui no dashboard do Status Investing, você vai ter uma geral sobre a sua carteira. E eu gosto muito de tempos em tempos olhar isso. Então aqui, ó, atualmente, o que nós temos? Nesse bloco inicial aqui, a rentabilidade no último ano dessa carteira. Então se eu colocar o mouse aqui no final, o que está acontecendo aqui, ó? A minha carteira, nos últimos 12 meses, está com uma rentabilidade de 23,3%. O Ibovespa, menos 17%. Opa, caiu uma propaganda aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Carteira, 23,3%. Ibovespa, menos 17%. E o CDI, 13%. Tá no último ano. Então, essa é a rentabilidade atual dessa carteira. Aqui o valor patrimonial investido, tá vendo que ele caiu um pouquinho aqui do mês 2 para o mês 3. Ele caiu um pouquinho aqui por conta da queda, inclusive, dos fundos imobiliários. Aqui ele dá uma disposição, uma composição completa aqui da sua carteira, qual é a porcentagem em cada um dos ativos. Então, está aqui para você. E aqui do lado direito é um ponto que eu gosto muito também de frisar para todo mundo que me pergunta sobre o Status Investing. Você vai ter aqui as notícias todas correlacionadas aos ativos que você tem investido e cadastrado aqui no Status Investing. Então é muito legal. Eu tenho ali, ó, BB Seguridade, por exemplo. Então, nesse dia que saiu um comunicado da BB Seguridade, eu posso acompanhar isso ao longo do tempo, caso eu queira. E é importante que você, pelo menos, dê uma olhada no que está acontecendo nas empresas que você está colocando o seu dinheiro, para que você saiba o que está acontecendo ali. Se você vai investir mais, se vai investir menos. E aqui o Status Investing ele já consolida isso para você. Ou seja, só chega as notícias ali do que realmente te interessa. Não é aquele grupo da galera lá, sabe, que posta um monte de coisa, o que é importante mesmo não vem? Aqui não. Aqui só vem as notícias do que você está investido e cadastrado aqui no Status Invest. E aqui também ele te dá uma alta e uma baixa de todos os ativos que você tem investido. Então, por exemplo, as ações, este foi o resultado do último dia. Nesse momento o mercado está fechado, no momento que eu gravo esse vídeo, mas ontem, por exemplo, essa foi a rentabilidade no final do dia dos ativos que eu tenho investido. Aqui no caso das ações, dos fundos imobiliários, então esses daqui todos subiram, esse daqui caiu, que é o TOR 11, que está passando por um desafio bem interessante nesse momento, inclusive não vai pagar dividendo nesse mês. A BDR, que é a BIVB 39, teve uma alta de 1,24%, então você consegue ver tudo aqui da sua carteira, isso é muito legal.
E agora o ponto principal que eu quero falar com você. Nós estamos nesse momento recebendo R$ 35,72 de dividendo mensal. Então esse é o valor aqui que a gente já está recebendo de dividendos. E qual é o valor que a gente tem investido? R$ 7.042. Atualmente esse aqui é o valor patrimonial, né? Não investido, né? Mas o valor patrimonial atualmente é de 7.042. Mas não está muito longe disso não, acho que era 7.400 mais ou menos, 7.300 e pouquinho, e ele caiu um pouco por conta dos fundos imobiliários e chegou agora a 7.042. Mas nós já estamos recebendo R$ 35,72 de dividendos. Tem um rios que eu vou deixar aqui para você de um cálculo que eu fiz baseado na sua hora de trabalho, o quanto que isso aqui pode representar para você, dependendo do salário que você ganha, isso aqui pode chegar a 2 horas de trabalho. E quem sabe você pode aumentar isso aqui para um salário mensal. Então esse é o nosso objetivo aqui, a gente chegar nos primeiros R$ 500 de investimento. E você vai acompanhar essa jornada comigo. Nós vamos chegar a R$ 500 de renda passiva aqui nesse vídeo, nos próximos vídeos, na verdade. Nesse vídeo não tem como, né? Mas quem sabe fazer ao vivo. Nos próximos vídeos, nós vamos chegar a R$ 500 de dividendos aqui. Eu quero traçar essa jornada junto com você, tá bom? Para que a gente possa tomar algumas decisões de investimentos. Então está aqui o dashboard completo da minha carteira de investimentos e por aqui eu administro. E depois, como que eu faço com o restante do meu tempo? Vou gerar renda, gravar vídeo aqui para você. Então eu não fico pensando muito na minha rentabilidade, não fico pensando muito na minha carteira. Eu venho aqui só para analisar os números, o que é que está acontecendo e qual a decisão que eu preciso tomar. O restante é gastar tempo com o que verdadeiramente merece. A sua família, cuidar da sua saúde, cuidar da sua vida pessoal, cuidar da sua mente e gerar mais renda para que você possa potencializar os seus investimentos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha gostado dessa proposta. A partir de agora nós teremos vídeos aqui sobre a carteira de investimento para que eu possa te ajudar a tomar boas decisões. Mas lembre-se, nenhum dos ativos que eu coloco aqui é uma indicação de investimento para você. Aqui é para você entender como que funciona toda essa lógica. Mas a decisão de investimento está nas suas mãos. Então fique em paz, fique com Deus, bons investimentos para você e bora viver em paz com o dinheiro. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.